Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Eu sou a Danae Búbalo e estou aqui contigo para trazer boas ideias, muito aprendizado, uma troca de experiências. Que tal? Vamos juntos? A possibilidade do pai olhar e reconhecer esse trabalho, seja numa exposição na entrada, seja esse momento rapidinho dentro da sala, os 15 minutos, para que ele veja a produção, seja envolvendo esse pai, enviando para casa alguma atividade, enfim, para que o pai reconheça, para que o pai valide essa criança. Porque agora as escolas podem ensinar os pais a ensinar os filhos a respeito das emoções. E aí quem ganha? As crianças ganham, a saúde emocional ganha, nas escolas, a saúde emocional, inclusive, dos professores, dos pais, todo mundo sai ganhando. Livro aberto. Você que é ouvinte do Pode Aprender, com certeza sabe como é importante a relação entre a família e a escola. Por diversas vezes nós já falamos sobre isso aqui no podcast. Essa interação sempre foi considerado um elemento fundamental para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Uma família interessada e que participa da vida escolar, sem dúvida, impacta no desempenho dos estudantes. Mas, afinal, como a escola e os professores podem despertar o interesse das famílias a participarem da rotina escolar dos filhos? Dá para participar sem atrapalhar no desenvolvimento da autonomia deles? Qual é o papel que os pais e os familiares devem ter no processo de ensino? Parceria família e escola, esse é o tema deste episódio do Pode Aprender. Pega a caneta. E quem vai nos ajudar a discutir estratégias e práticas para fortalecer essa parceria é a professora, psicóloga, especialista em psicopedagogia, Sandra Hoffman, consultora pedagógica da Aprende Brasil Educação. Sandra, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Pode Aprender. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui com vocês. E também com a gente o professor de matemática, psicólogo, escritor e palestrante, o Marcos Meyer, embaixador da coleção Laços, Educação Socioemocional, que foi desenvolvida pela Aprende Brasil para apoiar os professores no desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Então, professor Marcos, muito obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vindo ao Pode Aprender. Alô, meus queridos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Acho que o bate-papo vai ser bem legal. Para começarmos, então, o nosso bate-papo, eu gostaria de ouvir os dois professores. Como e por que essa participação dos familiares nas atividades escolares, ela colabora na melhoria do desempenho dos estudantes e por que ela é tão importante, professora Sandra? Pois bem, essa parceria é fundamental, eu diria, Danaí, porque, na realidade, a gente tem muito pouco avanço das crianças quando essa aliança, essa parceria não é efetiva. E quando a gente fala parceria, a gente fala de duas instituições absolutamente importantes, com conhecimentos específicos, uma colaborando com a outra no desenvolvimento dessa criança, né. É importante que cada um cumpra e faça o seu papel, para que efetivamente a gente tenha aí uma troca de informações, um benefício, uma vez que essa família, ela também é absolutamente inspiradora para esse filho. Então é muito, muito importante que a gente tenha uma aliança forte aí dessas duas instituições, para que a criança se sinta mais segura, para que ela seja estimulada, incentivada e entenda o valor real aí do conhecimento e do estudo. É por aí, não é, professor? Você sabe, eu vou começar trazendo uma provocação, é uma historinha, uma piadinha bem interessante. A mamãe recebeu em casa da professora uma mensagem na agenda, Uhum. dizendo assim: mamãe, o seu filho, o Joãozinho, não fez a lição de casa. Aí a mãe respondeu assim: querida professora, o seu aluno, o Joãozinho, não arrumou a cama.
Ou seja, é uma forma dela estar dizendo assim: bom, ele não fez lição de casa, se virem aí, porque as coisas que ele faz aqui em casa eu me viro. Eu acho que essa parceria que a Sandra colocou muito bem, dizendo assim que cada um tem que cumprir o seu papel enquanto família, enquanto escola, acho que essa é a grande sacada, sabe? Porque tem muitas escolas tentando fazer parceria com a família e no meio do caminho desistem, porque as escolas começam a perceber que as famílias estão intervindo demais, elas estão atrapalhando o andamento da escola. E aí eu vou contar uma situação real que eu vivi. Eu participava como coordenador numa grande escola, e aí a coordenadora das séries iniciais, né, primeiro ano, segundo ano e tal, ela recebeu uma reclamação das mães que as crianças tinham tarefas demais, lição de casa demais. E aí a coordenadora chamou as professoras e disse: olha, as mães estão reclamando que vocês estão dando tarefas demais. Aí o que as professoras fizeram? Pararam de dar tarefa. Aí, passado algumas semanas, outras mães: escuta, vocês não estão dando mais lição de casa? Meu filho não estuda mais, não faz nada? Aí a coordenadora chama de novo as professoras, fala isso e voltam a fazer novamente as tarefas em exagero. Ou seja, essa interferência da família, ela precisa ser bem-vinda, mas a gente precisa pôr um limite nessa interferência. Ou seja, nós vamos fazer uma parceria para que um potencialize a ação do outro. Então, eu, como escola, vou ajudar as crianças a ter uma melhor relação com os pais, a serem mais justos, mais participativos em casa. Então, eu incentivo que isso aconteça. Vou aproveitar essa fala do professor Marcos com relação ao contato entre família e escola. Eu gostaria, professor, que você abordasse com os nossos ouvintes as melhores formas de promover, então, essa aproximação, estimular essa aproximação entre os familiares e os professores. Veja só, vou dar um pequeno exemplo de como a gente pode perceber que a ação de um ajuda a ação do outro. As famílias, atualmente, eu não quero entrar muito nesse assunto de telas e smartphone, mas vamos só pegar esse exemplo só para citar isso. As famílias, em geral, estão tendo um problema muito grande com os filhos, porque eles não saem do celular, não saem das telas, ficam horas demais, acabam não fazendo mais nada. Só que os pais relatam: eu não sei mais o que fazer. E aí a escola pode fazer o quê? Chama esses pais para uma reunião, para uma palestra sobre uso de tela, para que os pais percebam a ciência que está por trás das informações de limite do uso. Então, assim, vai fazer mal sim, vai diminuir a capacidade do seu filho de raciocinar. Existe uma pesquisa francesa que já mostrou que isso está limitando o desenvolvimento da inteligência. Então, essas informações são informações técnicas, científicas, que os pais precisam ter. E aí, numa palestra, por exemplo, a gente traz essas informações. E depois, a gente vai para sugestões. Pais, nossa sugestão é que o teu filho, até tal idade, só tenha acesso ao celular durante tanto tempo, tantas horas. Então a gente vai conversando e acertando. E aí a gente diz, filhos adolescentes precisam ter tarefas domésticas, tanto, tem que fazer tanto, tem que fazer tanto. Tem que estudar, ler, resumir, resolver listas de exercício durante tantas horas por dia. Então essas informações todas são orientativas. Aí o pai sabe, senta aí, agora vai ler, chega de celular. Ele tem autoridade para fazer isso. Agora, se ele já ouve de cara um argumento contrário, aí o pai balança, não sabe manter a sua posição e desiste porque acha que os argumentos do filho são bons. Nós, pais, temos que ter bons argumentos. E a gente vai ter onde? Numa conversa, por exemplo, com a escola. Eu gostaria de ouvir também a professora Sandra com relação a esse estímulo, né, dessa parceria entre os pais e os professores, a escola como um todo, Sandra. Perfeita, né, a fala do professor, e eu, na realidade, gostaria de contribuir falando exatamente sobre o exercer essa autoridade de pais, né, professor Marcos, porque o pai Sim. que diz: "Eu não consigo mais, ele não me obedece", né,
porque a gente precisa também, além da informação, é absolutamente fundamental que realmente essa parceria, ela também deva servir para educar esses pais e para falar e trazer informações corretas, né, e coerentes acerca das grandes dificuldades, por exemplo, nesse uso exagerado, mas e principalmente também para que esse pai resgate em alguns momentos, né, de convivência com esse filho. Então, da mesma forma que a gente traz essa informação acerca de questões científicas e pesquisas, enfim, para mostrar para o pai que não é implicância, que realmente vai prejudicar a concentração, o foco desse menino, né, em relação ao próprio desenvolvimento aí, mas sobretudo, o quanto a gente perde, né, com essa ausência ou com esse filho, né, o exagero de qualquer forma, mas especialmente nas telas. Então, de resgatar também, da importância de resgatar a convivência, né, reconectar esses pais da brincadeira, especialmente com os pequenos, né, o quanto os pais têm deixado de estar e de brincar, o quanto isso também desenvolve a inteligência, o quanto prepara esse menino para o aprendizado. Então, como isso também é importante, é preciso que a gente fale e explique isso para as famílias, porque a gente tem É. percebido muito essa desconexão, não é, professor? É verdade. Eu tenho estudado muito a teoria do Feuerstein. Hum, O Feuerstein, desde 1950 e pouco, com as pesquisas que ele fez, ele já mostrou que o desenvolvimento da inteligência das crianças depende da qualidade da interação com os pais. Hoje a neurociência tem comprovado isso, que essa qualidade é que vai fazer com que o filho se desenvolva melhor. Então, essa qualidade ela precisa ser incentivada e os pais não sabem o que é a qualidade na interação. E acabam, por exemplo, como tem acontecido em muitas famílias, o pai chega em casa, claro, hoje a mãe também faz isso, né? Não é uma questão aí de gênero, mas às vezes o pai chega em casa cansado, tá? Não aguenta mais e daí pensa assim, eu tenho tão pouco tempo com meu filho, vou brincar um pouco com ele. E aí o brincar com ele, ele deixa todas as regras de lado. Ele não funciona ali como autoridade, ele funciona como amiguinho. Então ele brinca, faz bagunça e as regras da casa simplesmente não são obedecidas, não são levadas em conta. Aí ferra, por exemplo, com o horário do jantar da criança, o pai não está nem aí, porque ele se desculpa dizendo, mas é só esse momentinho que eu tenho com meu filho. Então, o pai acaba deixando de lado os princípios, as regras, o bom funcionamento da casa, em nome de uma qualidade que, na verdade, não existe. Ali é só intensidade, mas não tem qualidade. O pai não orientou, ele não conversou, ele não compartilhou com a criança, não ouviu a criança sobre o seu dia, como foi na escola, o que aconteceu, o que o amiguinho disse. Ele não sabe absolutamente nada disso. Ele só brincou ali naquele momento com o filho. É importante que isso aconteça, mas é pobre. Esse momento ficou pobre porque não teve mais nada além dessa brincadeira. No início aqui do nosso podcast, eu comentei sobre o Marco ser o embaixador da coleção Laços, né, da Aprende Brasil Educação. E dentro da coleção existe o livro da família, que pode apoiar, né, nesse fortalecimento da relação entre a família, a escola, os professores, o ambiente escolar como um todo. Então, eu gostaria que a gente trabalhasse e falasse um pouco mais especificamente sobre o livro da família. Eu acredito que a Sandra consiga trazer boas informações para os nossos ouvintes sobre ele, não é mesmo, Sandra? é verdade, né, a coleção é uma solução bastante rica, potente para auxiliar esse professor a trabalhar de forma intencional e sistemática com as habilidades socioemocionais tão importantes, né. Mas não é possível que seja feito só dentro da escola, só com os alunos, então a gente precisa envolver as famílias por esses motivos todos, né, especialmente, e também que o professor traz, enfim. A gente precisa ensinar também mostrar para os pais, primeiro, o que os filhos estão desenvolvendo, para que a gente tenha uma coerência, né, uma mesma fala, a gente tenha uma mesma linha de ação, tanto na escola quanto em casa, né, para que esse menino se sinta seguro e enxergue, né, essa coerência entre os educadores e a família. Então as regras, eu sempre brinco que as regras não interessa quais sejam na tua casa, mas elas têm que ser claras e ter consistência,
para que essa criança se sinta segura, né? Não dá para um dia acontecer, um dia ter horário para dormir, no outro não. Enfim, é preciso que os pais também se envolvam. Quando a gente fala de autonomia, de tomada de decisão responsável, quando a gente fala aí de empatia, né, de resistência, inclusive a frustração, né, da resiliência e outras tantas habilidades, a gente precisa também ajudar esse pai a desenvolver em casa, através de brincadeiras, em momentos com essa criança, através do trabalho que o pai vai compartilhar e vai pedir que o menino, né, também participe dentro da comunidade ali, familiar, para que ele arrume o quarto, para que ele lave uma louça, para que ele faça pequenas tarefas, para que ele tenha esse compromisso em relação, por exemplo, né, ao respeito das pessoas com as quais ele vive. Então, todas essas habilidades que o professor, né, obviamente num outro olhar, né, da coletividade, trabalha em sala, o pai precisa também desenvolver em casa. E o livro da família tem esse papel, né, colaborativo, para sugerir cenários, contextos em que o pai pode trabalhar, né, essas habilidades, e para que a gente também potencialize, né, esse momento de encontro aí, de conexão, né, na realidade, para que o pai esteja muito com esse filho, para que o pai se envolva com as coisas do filho, para que o pai saiba que o filho está trabalhando, que está aprendendo na escola, né. Então esse é um dos grandes objetivos, né, não só da coleção, mas especialmente desse material para as famílias, para que a gente possa trabalhar, né, no tripé escola, crianças, alunos e famílias. Agora, professor Marcos, a gente falou da importância, né, dessa conexão entre as famílias, os pais e os educadores. Mas existe um limite entre essa relação escola e família? Limite sim, e o limite ele precisa ser colocado de uma forma saudável, sabe? Nada de forçar, ou melhor, afastar as famílias, né? Esse não é o objetivo. O objetivo é sempre trazer as famílias para a escola cada vez mais próximas, mas de forma que a gente contribua uns com os outros. Eu vou trazer um exemplo que liga o aprendizado das emoções com essa relação família-escola. Veja, as pesquisas sobre bullying, o bullying que o pessoal chama, as pesquisas têm mostrado que um dos fatores principais na existência do bullying é a ausência da empatia. Então, muitas crianças não entendem a dor da criança que está sofrendo, acham que realmente é uma brincadeira. Então, por exemplo, um agressor sempre tem mais três assistindo, né, participando só olhando, entre aspas, mas estão participando. Então, esse agressor, ele agride uma criança, por exemplo, dá uma rasteira e o menininho cai no chão, sei lá, quebra o ovo de Páscoa, né, derruba o lanche, qualquer coisa nesse sentido. As outras 3 crianças que estavam assistindo caem na risada, acham que foi uma brincadeira, que não causou dor, não causou mal nenhum, elas realmente acham isso. Eu estou falando das pesquisas, elas foram entrevistadas e elas verbalizam isso. Mas daí você começa a trabalhar com essas crianças e diz assim, vamos imaginar que você, que você ganhou um ovo de Páscoa e você ia comer agora no recreio, e o teu amigo te deu uma rasteira, você caiu no chão, quebrou o ovo, sujou tudo e você não pode mais agora comer. Como você se sente? Ah, eu não ia gostar. Pois é, e você ia ficar muito triste, né? Sim. Então eles começam a perceber através de um exercício desse tipo. Começa a perceber a dor do outro. Por quê? Porque sozinhos eles não fazem o exercício da empatia. E a empatia, ela só acontece quando a gente entende a dor do outro. Agora, como é que a gente entende a dor do outro se a gente não entende as nossas? Então, a criança precisa entender as próprias emoções. Ela precisa ser alfabetizada, educada emocionalmente. E isso os pais podem fazer de um jeito fantástico. Por quê? Porque eles têm muito mais horas de convívio com a criança do que nós escola. Então, veja, a gente diminui o bullying nas escolas com crianças empáticas. E as crianças empáticas são, entre aspas, construídas pela interação com os pais, uma interação de mais qualidade, uma interação onde os pais estão sabendo o que fazer com as emoções da criança. Portanto, nós não temos pais formados ainda dentro da educação socioemocional. É o que a gente começou a fazer agora. Graças a Deus surgiu esse material, porque agora as escolas podem ensinar os pais
a ensinar os filhos a respeito das emoções. E aí quem ganha? As crianças ganham, a saúde emocional ganha, nas escolas, a saúde emocional, inclusive, dos professores, dos pais, todo mundo sai ganhando, porque a gente está investindo aí no lugar certo, que é a educação socioemocional. O professor ele já citou alguns exemplos de como aproximar, né, os pais da escola, a escola dos pais, com relação a palestras, a reuniões. Só que eu gostaria agora de abordar com os professores outros exemplos, no caso, né, práticos do nosso dia a dia escolar, para que os professores consigam fazer esse acolhimento das famílias. Eu gostaria de algumas dicas, professora Sandra, que você possa trazer aqui para os nossos ouvintes. Eu penso que hoje, né, na correria de muitos pais, talvez esses momentos pontuais, como palestras, encontros mais educativos, e aproveitando até encontros, né, para falar das crianças e dos jovens, sejam sempre um bom momento para que a gente também possa compartilhar informações e trazer informações e conhecimento importante para esse pai, para colaborar na educação dos filhos. Mas há outras formas, né, como também mostrar a produção, né, desses meninos. Os pais precisam também esse envolvimento, de repente aproximar, trazer para a escola no final de tarde, para que o pai entre e veja a produção dos meninos, né, fazer exposições, usar muito as ferramentas que a gente tem, né, enfim. É interessante, né, quando a gente fala muito dessa aproximação, sempre me vem de que muitos pais ainda são chamados na escola e têm receio de ir, porque acham que vão levar bronca, né, a gente precisa desmistificar isso, de trazer o pai na escola também para elogiar, né, para mostrar as produções dos meninos, para dizer o quanto eles são capazes, o quanto eles já conseguiram, né, isso é uma forma também desse pai validar e reconhecer, né, o trabalho da escola e especialmente, principalmente do próprio filho. Então, esses momentos em que o professor pode mostrar a produção, né, não precisa ser um grande evento, mas você pode abrir no fim de tarde, entrar 15 minutos antes do encerramento das aulas, para que o pai, ao buscar as crianças, ele possa entrar na sala e observar um trabalho, uma produção dos meninos, né, para que eles possam ter momentos em que eles sejam também, a partir da fala desse professor, né, mostrar para esses pais o quanto esses meninos estão avançando, estão aprendendo, né, para que a gente realmente o pai entenda que nós temos ali, nós somos parceiros no sentido do mesmo objetivo, né, a gente quer filhos que desenvolvam a inteligência, filhos que aprendam, que sejam felizes no espaço educativo e que sejam pessoas mais amorosas, que sejam compassivos, né, e que possam desenvolver a empatia. Então o trabalho precisa ser em conjunto. Eu penso que talvez esses momentos também sejam possíveis além da reunião, para que a gente não espere tanto tempo, né, que faça parte dessa rotina da escola de alguma forma, essa possibilidade do pai olhar e reconhecer esse trabalho, seja numa exposição na entrada, seja né, esse momento rapidinho dentro da sala, os 15 minutos, para que ele veja a produção, seja envolvendo esse pai, mandando, enviando para casa alguma atividade, enfim, para que o pai reconheça, né, para que o pai valide essa criança, para que o pai estimule, incentive. Veja, isso que a Sandra falou agora, que para que o pai valide o trabalho do filho. Gente, isso é fundamental. E a gente não percebe o quanto que isso é importante para a criança. Eu vi uma escola que fez o seguinte, fez um concurso de redação, inclusive eu que havia sugerido para eles, faça um concurso de redação, mas, pelo amor de Deus, não dá primeiro, segundo e terceiro lugar, porque daí ficam 3 crianças felizes e, sei lá, 37 crianças tristes achando que não são escritoras. Então a escola fez o concurso de redação, deu o primeiro, segundo e terceiro lugar, mas deu menção honrosa para todas as outras crianças. Então um menininho, a mãe me contou que o filhinho dela chegou em casa com a redação todo feliz, dizendo assim, mãe, eu ganhei um prêmio. O prêmio era um diplominha de menção honrosa. Ganhei um prêmio por causa da minha redação. Daí, uau, você é um escritor e tal. Olha, gente, a mensagem que esse menino recebeu. E qual foi o prêmio? Daí ele mostrou lá o diplominha, dizendo assim, parabéns pela redação mais sucinta. Ou seja, a criança, ela escreveu muito pouco, mas o que ela escreveu foi direto no assunto e pronto. Essa é uma criança que tem essa característica de vai direto no ponto e acabou. Não fica enrolando, contando. Enquanto que o outro lá escreveu uma redação enorme e tal. Então esse que escreveu uma redação enorme ganhou uma menção honrosa por redação mais completa. Então os professores procuraram elogios para dar para cada criança. E para isso
os pais precisam receber informações, né, da escola. A Sandra falou que não precisa fazer reunião só para aviso ou reclamação, né? Chame os pais para dar elogios. Eu fui chamado uma vez na escola e eu pensei assim, meu Deus, o que meu filho fez? Aí a professora e a coordenadora falaram assim, olha, teu filho, além de ser super inteligente, ele trabalha em sala, ele faz tudo, entrega lição, mas ele tem uma característica que a gente quis chamar vocês para que vocês continuem incentivando. Ele é muito solidário, ele termina o trabalho dele e vai ajudar os outros. E aí o que aconteceu comigo? Se chamarem para uma reunião na escola, vou correndo. Eu vou lá, porque vai ser coisa legal, né? E aí os pais que recebem esse tipo de feedback acabam indo para as palestras, para as reuniões, eles acabam participando mais, porque eles sabem que a escola está do lado deles e não contra eles, sempre dando bronca e apontando o dedo. Múltipla escolha. Bom, chegamos ao momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados dicas de filmes, de livros, de sites, para quem quiser estender o tema do episódio de hoje, que é a relação entre a família e a escola. Então, Sandra, gostaria de saber quais são as suas dicas de hoje. Na realidade, a minha dica é sempre que a gente busque, eu vou fazer uma propaganda agora do site do professor Marcos, mas os pais precisam buscar informação de qualidade real, né? A gente precisa falar de vida real, porque há muita informação, mas ela muitas vezes não se transforma em conhecimento para efetivamente colaborar, né, com a ajuda que a gente precisa como pais, né, porque também sou hoje de filho, como diz o professor Marcos, 3 filhos adultos que deram certo, mas os pais sempre precisam desse apoio e dessa orientação, mas de uma orientação de consistência verdadeira, científica, né, baseada em evidências reais, né, então que a gente procure orientação também na escola. Muitas vezes os professores, né, trazem bastante dicas e livros, né, porque também estão estudando, estão em formação continuada, para que eles possam colaborar, né, com esse pai, né, na parceria. Falamos também sobre a coleção, né? Muito falamos Sim. aqui sobre a coleção Laços. Creio que seja uma leitura muito válida aos professores. E eu gostaria também de saber as suas dicas, professor Marcos. Alguma leitura que você queira deixar aqui como dica importante para os nossos ouvintes? Eu tenho sim um livro para indicar que se chama Desligue Isso e Vai Estudar. Um dos capítulos desse livro, Desligue Isso e Vai Estudar, um dos capítulos fala sobre, sim, o uso de tela e tal. Mas os outros capítulos falam sobre a qualidade da relação dos pais com os filhos. Mostra princípios, valores, como que os pais devem agir com cada situação, o que um pai adotivo, uma mãe adotiva deve fazer, como agir, que tipo de autoridade você pode ter ou não ter. Então, esse livro traz informações super importantes, é o Desligue Isso e Vai Estudar, da editora Fundamento. Eu queria indicar um filme, é um filme já antigo, mas, cara, ele é fantástico, é um filme de ficção científica, na verdade, se chama Energia Pura. É a história de um menino que tinha alguns superpoderes, né? E por causa disso ele foi isolado da sociedade, ele vivia só dentro de casa, sendo criado, né, educado pelos avós, e os pais nem estavam presentes. Até que esses avós falecem, agora ele tem que ir para a escola. Então esse menino que nunca teve interação com outras crianças, teve que obrigatoriamente interagir. Só que ele tem um problema que o diferencia das outras crianças. Ele não tem nenhum cabelo no corpo. Ele é totalmente careca e totalmente branquelo, assim. Eu me identifiquei muito. Só que esse filme traz uma coisa fantástica. Ele mostra o poder da empatia. Quando a gente começa a entender o porquê que o outro é assim. E esse menino, com os seus poderes, ele consegue fazer também com que os outros sintam o que ele está sentindo. É algo assim fantasmagórico, né? Fantástico, mas traz uma reflexão super importante. E a outra, obrigado Sandra aí pela dica do meu site, o meu site lá no YouTube, Marcos Meyer, ele tem mais de 400 vídeos totalmente grátis sobre educação, educação de filhos, tudo de graça, e dá sim para a gente espalhar aí para outras famílias, mandar para outras famílias e tal.
Danaê, Pode falar, Sandra. na realidade eu só queria, né, retomar, porque uma das dicas importantes, né, se o professor quer conhecer o material de qualidade, o material sério, que foi construído, né, de uma forma muito cuidadosa e respeitando a faixa etária aí dos meninos, então faça um contato aí com a Aprende Brasil Educação para conhecer Laços. Sandra, deixa eu dar mais uma diquinha aqui, né? Professor, em geral, eu sou professor também, a gente não gosta de mais trabalho. Quando vem com mais trabalho para cima da gente, a gente precisa, em que tempo eu vou fazer isso? Então, é importante que o professor saiba que essa solução Laços, né, já traz muitas coisas prontas, atividades recomendadas, propostas, sugestões, para facilitar realmente o trabalho do professor. É isso. Diversão para casa. Eu gostaria de deixar aberto agora aqui um espaço para que vocês possam deixar o contato de vocês. Sandra, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, do trabalho da Aprende Brasil, como que o pessoal pode conversar contigo? É Sandra Hoffmann, @positivo.com.br. Podem entrar em contato e eu vou ter muito prazer, né, em tirar as dúvidas e fazer os encaminhamentos e poder auxiliar no que eu puder. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Sandra, e deixo aberto também aqui o espaço ao professor Marcos, se você quiser deixar também os seus contatos para os nossos ouvintes. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo espaço, foi um momento bastante gostoso esse bate-papo. E os meus contatos, então, no Instagram é Marcos Meyer Oficial, entra lá, me manda um direct que eu sempre respondo. Às vezes eu demoro para responder porque é muita coisa, mas eu sempre respondo. Então entra lá, o Marcos Meyer Oficial. O do YouTube é o Marcos Meyer. E quem quiser, então, mandar algum recado mais pessoal, tem o meu e-mail pessoal, que é o marcosmeyer@gmail.com. Então, fiquem bem à vontade para entrar em contato, eu sempre respondo com muito carinho, tá bom, gente? Valeu, muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Professor Marcos, nós que agradecemos. Sandra, agradeço também a tua participação aqui no Pode Aprender. E nós agradecemos também a você, que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.